Bom pessoal, hoje estamos de volta em Joaquim Egídio, na estação ambiental aqui, um lugar bem tranquilo, e estamos trazendo o novo Tracker Premier, porém com motor 1 litro. Se vocês lembrarem bem, aí no nosso canal tem o vídeo do ano passado, quando o Tracker foi lançado, a versão Premier só tinha um motor 1,2 litros. E agora a gente tem essa nova configuração aqui. Vocês sabem que o AE tem como linha editorial não fazer comparativo direto entre carros. Mas aqui você pode fazer um comparativo, porque nós temos o vídeo do 1,2 e agora tem o vídeo desse 1 litro. Tá? Então fiquem à vontade. Basicamente, externamente, o carro é exatamente o mesmo carro do 1,2. Um SUV, um tamanho bacana, umas proporções legais. A grande diferença que tem, que a gente olha aqui externamente, é a falta do teto solar. No 1,2 tem um teto solar, nesse aqui não tem. Iluminação são faróis de LED. O Tracker está dentro da categoria de SUV compacto. E esse aqui, no caso, ele é produzido na fábrica de São Caetano do Sul. O valor de entrada vem com a versão turbo de câmbio manual, que é 92.850. Esta nova versão, ela está preço de tabela 118.580. Na cor branca tem um adicional de R$ 850 e nas cores metálicas o adicional de 1.600. Ou seja, esta versão testada está por 119.430. Se você vai comprar esse carro pela condição de PCD ou de venda direta através de CNPJ, sempre tem uma média de 7 a 10% de desconto. Em termos de mercado, esse SUV, quando ele chegou o ano passado, bem assim no começo da pandemia, que foi o lançamento, ele veio os primeiros 2, 3 meses com as vendas bem baixas. Mas logo que começou a ter uma reação do mercado, ele já subiu para uma média de 6 mil carros por mês vendidos e passou o ano de 2020, ou seja, o segundo semestre de 2020, todinho nessa faixa de 6 mil carros ao mês. Agora no comecinho de 2021 deu uma pequena caída, mas o mercado inteiro deu uma pequena caída, teve esses reajustes todo, o preço de combustível que está bagunçando bastante o mercado. Mas ele vem ali, disputando o mercado em termos de volume com seus concorrentes diretos. Como vocês podem ver aqui na traseira, não tem a identificação de que é motor 1 litro, somente a identificação turbo, Premier, e o porta-malas é o mesmo porta-malas da outra versão. 393 litros nessa condição. Este tampão ele pode ser rebaixado para um segundo degrau aqui embaixo, que aumenta um pouco a capacidade, né, que fica uma capacidade um pouco maior. Então, o tapete bandeja aqui, que é acessório, né, desce aqui. O step que ele utiliza é um step temporário, tá colocado embaixo do tampão. E quando você deita o encosto dos bancos, a gente pode chegar até 1.278 litros de capacidade. Capacidade de carga, 410 quilos, mas aí tem uma desvantagem que eu acho para um SUV compacto que tem um certo estilo, um apelo aventureiro. Ele não está homologado para gancho de reboque, ou seja, você não pode colocar um gancho de reboque e mesmo para carregar uma bicicleta que seja, você não pode. Isso é uma desvantagem deste modelo. Fazendo aquela avaliação tradicional de conforto no banco traseiro, fechamento da porta. Essa porta é aquela que eu já expliquei em outros vídeos para vocês. Você vê que eles são dois painéis, né? Existe uma solda aqui que separa esse painel desse quadro. Né? Isso tem vantagens de custo, tem vantagens de ferramental, de melhorar, fica mais fácil até fazer o ajuste da porta na carroceria. A parte de vedação para ruído de vento é muito bom nesse carro, já andei bastante com ele, gostei bastante do ruído de vento. Esta outra borracha aqui protege bem, vocês podem ver, para deixar essa zona aqui limpa, não sujando
barra de calça, barra de perna de calça, né? Então, vamos sentar aqui. Bom, eu tenho 1,81 m de altura, vocês veem que o banco dianteiro está regulado para a minha posição e que tem espaço suficiente para os pés, bastante espaço inclusive, para os joelhos, bem espaçoso aqui atrás, alça de teto, forro de teto em tecido claro, o descansa-braço aqui com porta-copo, porta-garrafa, ou seja, é uma condição bem confortável nesse banco traseiro. A própria inclinação do encosto é boa. Bom, como vocês podem ver, a roda também é a mesma do Premier 1, motor 1,2, pneu 215/55/17. Na dianteira a gente tem freio a disco ventilado, na traseira são freios a tambor, que para o peso do carro é suficiente, não precisa mais do que isso. A parte de suspensão, hoje nós não vamos até o posto para mostrar por baixo, porque o outro tracker que nós mostramos, ele já foi visto e por baixo é exatamente igual. Suspensão dianteira MacPherson com sub-chassis, barra anti-rolagem e na traseira eixo de torção. O motor, vocês podem ver o compartimento do motor também muito similar, 1 litro, turbo, é flex esse motor. A injeção é feita nos dutos, certo? Está aqui o lado de cá, a injeção é feita aqui nos dutos, aqui está a flauta. Duplo comando de válvula, variável tanto na admissão quanto no escape. Aqui os sensores de variação. São 4 válvulas por cilindro. Correia dentada embebida em óleo e tem 240 mil quilômetros para fazer manutenção, ou seja, é praticamente a vida do motor. E ele entrega 116 cavalos e 16,3 kgfm de torque com gasolina e 16,8 com álcool. A gente pode ver aqui também neste lado o coxim de fixação do motor, é um coxim do tipo hidráulico que ajuda muito a melhorar o ruído interno ou principalmente o nível de vibração interno. Um motor 3 cilindros, ele tende a vibrar muito mais em baixas ou em altas rotações. Quando você utiliza um coxim com essa tecnologia, você filtra muito do que passa para dentro do veículo. Como já deu para perceber, o motor é montado transversalmente. Aqui embaixo nós temos o câmbio de 6 marchas, automático do tipo epicíclico. É o mesmo câmbio utilizado em outras versões de carros da GM, como o Cruze, por exemplo. Bom, agora que já vimos o carro por fora, vamos dar uma volta e mostrar algumas sensações para vocês. Primeira coisa, o interior. É basicamente o mesmo interior do outro, o modelo Premier que foi lançado no ano passado. Esses detalhes em azul no banco, nos painéis de portas e painéis de instrumento. Vindo aqui no centro, né? OnStar, Wi-Fi com internet, esses dois sistemas, ele vem por um período de degustação de 3 meses. Se você gostou, você assina e continua utilizando. Gosto do espelho retrovisor eletrocrômico, muito útil durante a noite. E a hora que a gente desce para o controle de ar-condicionado. O sistema de ar-condicionado, ele é bom, ele resfria muito bem a cabine, tem um bom desempenho. O que eu não gostei, e não é nesse carro apenas, no 1,2, mesmo no Onix, o sistema automático de controle do ar-condicionado, ele é deficiente. Quando você está em dias de muito sol, ele fica muito tempo com o ventilador em velocidade muito alta, causando muito ruído e muito desconforto para quem está dentro do carro. Em termos de temperatura, ele vai bem, mas essa operação aqui me deixou um pouco incomodado nessa geração nova da GM. E aqui nos controles centrais, o que a gente vê? A gente tem a possibilidade de desligar o start-stop, né, aquele
sistema que desliga o motor quando você para no semáforo, e a gente tem o sistema de estacionamento automático, além do controle de estabilidade e tração. No volante multifuncional, a gente tem os controles da central de rádio, multimídia. Vocês podem ver que é uma multimídia de 8 polegadas, tem um bom tamanho, está numa altura legal aqui para enxergar todas as informações. O controle de velocidade de cruzeiro, ele é standard, ou seja, não é adaptativo. No quadro de instrumentos, a gente tem o clássico contagiro na esquerda, velocímetro na direita, os dois operando no sentido horário, e ao centro um computador de bordo com boas informações, bem completo, meio necessário, digamos assim. E o sistema de Android Auto e Apple CarPlay, que você pode espelhar, ele requer um cabo para fazer o espelhamento. Porém, esse carro tem a vantagem de ter o carregador de celular sem fio, aqui por indução. Ao colocar o celular, ele já começa a carregar. Porém, faltou a comunicação sem fio para a central multimídia. Acredito que isso já deve vir, no máximo no próximo ano, já vão estar incorporando isso, né? Para a condição de direção, a gente tem também a vantagem que ela tem ajuste tanto na altura quanto na distância. Então isso facilita encontrar a melhor posição para dirigir, o melhor conforto e segurança. E já falando em segurança, ele vem equipado com as 6 bolsas infláveis, né? As 2 dianteiras, 2 de cortina, 2 laterais. Tem o alerta de ponto cego nos 2 retrovisores. Essa telinha preta aí na carcaça é o detector de ponto cego. Tem o alerta de colisão frontal. Veja, em caso de você, do veículo à sua frente, diminuir a velocidade bruscamente, ele solta um alerta sonoro, e tem a possibilidade também de frenagem autônoma de emergência, com detecção de obstáculos, de pedestres, que é muito útil e seguro. Sensor de chuva, sensor crepuscular. O farol, que eu já comentei que é muito boa iluminação, ele tem um recurso de ajuste de altura do facho de farol, comandado aqui internamente. E dirigindo o carro, o que a gente percebe? Primeiramente, aquele primeiro contato é com direção para fazer manobras, ela é bem leve para manobras, e em situação de estrada ela tem uma progressão gostosa, fica agradável, bem positiva, o centro é bem definido. Então é um carro que você anda quilômetros e mais quilômetros e sem ter muito cansaço. Sistema de freio, mesma coisa. Ele tem uma resposta de modulação, uma modulação do pedal é bem progressiva, bem o esperado, não é aquilo que você encosta o pé e balança a cabeça de todos os ocupantes dentro do carro. Não, é bem agradável o sistema de freio, e mesmo em desacelerações mais fortes, você percebe que o carro dá uma afundada na dianteira. Porém, quando eu testei o Premier 1,2 litros, eu senti que nessa afundada dava uma certa instabilidade direcional no carro. Nesse aqui eu não percebi isso. Esse aqui ele dá a afundada, mas é bem estável, bem firme mesmo. E a grande diferença está onde? Está no motor, né? Esse motor 1 litro tem boa potência, tem um bom torque, mesmo em baixas rotações. Porém, o que se percebe é que o turbo lag, ou seja, aquele pequeno atraso que você tem quando você acelera e tem a retomada, ou seja, tem a resposta de aceleração,
nesse motor é um pouco mais lento. Você tem esse gap, esse lag fica um pouquinho maior em termos de tempo. Isso é porque o motor de 1 litro ele tem um torque, antes de entrar a pressão do turbo, muito mais baixo. Então, na hora que você encosta o pé no acelerador, que não carregou ainda a pressão do turbo, ele realmente fica com uma resposta de 1 litro. Mas naquele segundo ele já responde e acelera. Para situações de estrada, ele vai bem. Para situações de cidade, que ele vira uma esquina, vira outra, para, anda, e chega a incomodar em algumas situações. Eu cheguei até a usar o modo L do câmbio e fiz as trocas no modo manual em algumas situações de cidade, para do tipo deixar o carro fixo em terceira marcha, num lugar que eu tinha várias lombadas, para que ele não ficasse entrando quarta, quinta, reduzindo, quarta, quinta, reduzindo. Então ele ficou um pouco mais agradável nessa situação. Complementando a parte de desempenho, a velocidade máxima é de 177 km por hora contra 185 do 1,2. E no 0 a 100 ele faz 10,9 segundos, enquanto o 1,2 faz 9,4. É um desempenho bom mesmo assim, né? O que decepcionou para mim um pouco foi a parte de consumo de combustível. Eu esperava que esse consumo aqui fosse pelo menos uns 10% melhor do que o consumo de combustível do 1,2. E não foi. No meu trajeto de São Caetano até Campinas, eu fiz o mesmo consumo com esse carro aqui do que eu fiz com o 1,2. No uso geral está dando um pouquinho a mais, está dando 13,7 contra 13,5, que coincidentemente são os valores homologados de consumo de combustível para quando você está com o tanque abastecido com gasolina, como nós estamos aqui. E aproveitando que nós estamos chegando na subida aqui da Estrada das Cabras, vamos fazer uma parada e fazer aquela aceleração só para confirmar se tem algum nível de ruído, vibração incômodo, né? Então vamos deixar em drive normal, vamos fazer aquela saidinha, levanta, rotação. O stall do conversor está a 1500 RPM e vamos saindo aqui. Não é um teste de desempenho, só para ver. Você vê que ele troca de marcha ali a 6.000, quase 5.800, mas não vem nenhum ruído para dentro do carro. É muito interessante. O nível de ruído está muito linear. Não tem aquele pico que a gente vê em outros carros. Isso está de parabéns o pessoal de desenvolvimento de ruídos e vibrações lá da GM. Gostei muito. E outra coisa que eu percebi é que esse motor 1 litro ele é mais macio, menos áspero, digamos assim, do que o motor 1,2. Então, nesse aspecto, ele acaba sendo bem mais agradável, deixa o carro mais tranquilo. E já falando também de maciez e tranquilidade, a gente vê que o desempenho em curvas é bom, ele não tem uma rolagem excessiva da carroceria, bem estável. O comportamento da suspensão dianteira, traseira também. Nas lombadas que nós já passamos ali em Joaquim Egídio, você não percebe ruído no final de curso da suspensão. Ele tem em algumas, você vê que esse piso irregular aqui, tem um pouco de ruído de rolagem do trabalho da suspensão e dos pneus com o piso, mas nada objecionável, nada que você possa demeritar o carro como um todo. Essa seção de curvas aqui, o carro vem bem estável, bem preciso. Sistema de direção, olha que gostoso.
Então, como vocês puderam ver, nesse pequeno comparativo aqui, as diferenças mais significativas que tem entre a versão motor 1 litro e 1,2 é, obviamente, o motor e a falta do teto solar. No restante, o carro tem um comportamento muito similar, inclusive no consumo e no desempenho. Então, aí fica a critério de cada um, ver se vale a pena pagar os R$8.000 a mais no motor 1,2 ou economizar R$8.000 para ter um motor 1.0, né? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixe seu like, seu dislike, seus comentários, se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Obrigado!